Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou te ensinar a gerar o executável do seu aplicativo desktop. Então, se você pretende criar aplicações para desktop, ou seja, para computador, seja Windows, Mac ou Linux, utilizando Compose multiplataforma. Nessa aula eu vou criar uma aplicação multiplataforma com Compose multiplataforma. Eu vou criar uma aplicação bem simples e eu vou gerar o executável dessa aplicação. E aí você pode entregar para o seu cliente. Então, antes de a gente começar esse vídeo, tudo que eu peço para você é que você deixe o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você é novo e bora começar mais um vídeo. Galera, começando mais um vídeo, nessa aula eu vou mostrar para você como criar uma aplicação desktop e gerar o executável dela, utilizando o Compose multiplataforma, o KMP. Bom, então vamos lá, sem mais delongas, eu vou acessar aqui o meu navegador de internet e aí você vai acessar o site oficial da JetBrains, né, o Compose multiplataforma, aqui ó, jetbrains.com. Compose multiplataforma. Descendo um pouco mais aqui você consegue ver os suportes, né? iOS, Android, Desktop e Web. Inclusive o iOS agora está em beta. Então faz poucos dias aí que o iOS estava em alpha, agora eles anunciaram que o iOS está em beta. Isso é um grande avanço, tá pessoal? Daqui a alguns meses, eu acredito que pouco tempo, sei lá, 6 meses, 7 meses, nós vamos ter a versão final do iOS, ou seja, a próxima versão, depois da beta, é a versão de produção. O Android já está em produção e o desktop também já está em produção. A parte web estava em experimental, agora está em alpha. Já teve um avanço significativo, daqui a pouco vai ficar em beta e também em produção. Então já teve um avanço muito top no Compose. Então vamos lá, vamos ver a parte do desktop. Então a gente vai vir aqui em Get Started, eu vou abrir uma nova guia aqui, e aí você vai vir aqui na parte de Create Your Multiplatform Project, ou seja, a gente vai criar um projeto multiplataforma. Aqui nesse segundo passo aqui. Aí você vai vir aqui ó, em Kotlin Multiplatform Wizard. Aqui é para você poder criar um projeto multiplataforma. Esse projeto vai ser um projeto de exemplo, tá? Eu vou colocar aqui ó, meu primeiro app desktop. Aqui eu vou colocar o domínio do meu site, Stack Mobile, e o nome do projeto, meu primeiro app desktop. Então vamos supor que chegou uma demanda para você. O seu cliente quer que você construa uma aplicação para ele que seja para computador, seja Windows, Mac ou Linux. Aí você precisa ver qual que é o sistema operacional que o seu cliente está utilizando. Você vai criar a aplicação, depois você vai gerar esse executável. E essa aplicação, por exemplo, é um sistema de notas fiscais. Vai ter alguém ali gerenciando esse sistema de notas. E essa aplicação precisa ficar em um desktop. Vai ter um funcionário responsável por essa função. Beleza. Então você vai selecionar aqui desktop, porque você quer criar aplicações para computador. Mas aí eu vou te dar uma dica extra. Hoje você está criando essa aplicação para desktop. Mas vamos supor que o seu cliente, de repente, daqui 1 ano, 2 anos, ele pretende expandir essa aplicação para um celular, para o sistema Android ou para o sistema iOS. É interessante que você selecione outras plataformas na criação do seu projeto. Essa é a minha recomendação. Ainda que você vá construir só para desktop, eu recomendo você marcar todas as plataformas, se possível, ou pelo menos a grande maioria. Pelo menos aqui o Android e o iOS. Porque aí, se no futuro o seu cliente quiser expandir essa aplicação desktop para um celular, você já vai ter o projeto configurado, basta você gerar o APK para o Android e o IPA para o iOS e fazer pequenos ajustes finos, porque o código já vai estar pronto, você já vai conseguir testar em outras plataformas. Talvez fazer um ajuste fino para cada plataforma, né? Seja Android ou iOS. A única coisa que eu não recomendo para você ainda é a parte web. Mesmo estando em alpha, eu ainda não recomendo que você selecione a parte web. Mas se você quiser selecionar, tranquilo, tá? Já deixa tudo selecionado aqui e cria o seu projeto. Nesse caso, eu vou manter o desktop, o iOS e o Android para uma futura expansão. Beleza? Então vamos lá. Vou clicar aqui em Download. Ele vai fazer o download do meu projeto. Eu vou salvar aqui na pasta de Downloads. Salvei.
O que eu vou fazer? Vou vir aqui no explorador de arquivos, meu primeiro app desktop. Você precisa extrair esse arquivo. Então eu vou vir aqui, ó, extrair para essa pasta aqui, meu primeiro app desktop. E ele vai gerar essa pasta aqui, ó. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu Android Studio. Eu vou fechar essa página aqui. Eu vou vir aqui em Projects e eu vou abrir um projeto existente. Nesse caso, a gente acabou de extrair o nosso projeto, né? E a gente precisa abrir aqui no Android Studio. Então, eu vou acessar aqui Users, Marcos. Vou vir aqui na pasta de Downloads e tá aqui, ó. Meu primeiro app desktop. E eu preciso acessar exatamente essa parte aqui, ó. Meu primeiro app desktop. Esse símbolo aqui do Android. Então, você clica aqui, clique em OK, Trust Project. E agora ele vai começar a carregar o projeto, beleza? Ele vai dar um build aqui no seu projeto. Vai demorar um tempo, a primeira vez é assim mesmo. Quando terminar aqui, eu volto. Beleza, meu projeto acabou de ser criado. Vamos vir aqui na parte superior, trocar a visualização de Android para Project. Vamos vir aqui em meu primeiro app. Eu vou fechar esse arquivo README, né? E aí você vai vir aqui, ó, em Compose App. Dentro de Compose App, vamos ter essa pasta aqui, SRC. E aqui você vai ter várias pastas, né, vários pacotes que são referentes a cada uma das plataformas. Então você vai ter o Android Main, que é responsável pelo sistema operacional Android. Você vai ter aqui o Desktop Main, que é somente a parte do desktop. E você vai ter aqui o iOS Main, que é a pasta relacionada ao sistema operacional da Apple, né? O iOS. E aqui você vai ter o Common Main. O Common Main é a parte multiplataforma. É aqui que você vai escrever os seus códigos com a linguagem Kotlin, né, utilizando aqui o framework Jetpack Compose. E todo o código criado dentro do Common Main, ele vai ser expandido para todas as plataformas automaticamente. Aí toda vez que você quiser fazer um ajuste fino em cada plataforma, aí você acessa o pacote de cada plataforma e faz o ajuste fino. Ah, eu quero fazer o ajuste fino no iOS. Beleza, eu acesso o pacote do iOS e faço o ajuste fino dele aqui. Vamos vir aqui no Common Main, Kotlin, e por padrão é criado aqui, né, uma função Composable, que é a nossa função app. Ele está analisando aqui, beleza, já fez a análise. Essa função Composable App basicamente vai ter uma coluna animada. Se você executar a aplicação, você vai ver que é uma coluna, né, onde vai mostrar uma imagem lá do Compose animada. Essa função Composable App está sendo renderizada em todas as plataformas. Eu vou vir aqui no Android, nós temos aqui a pasta Kotlin. E dentro de Kotlin, nós temos aqui a Main Activity, que é responsável por exibir essa função Composable. Então tá aqui, ó, na Main Activity, na parte do Android, tá a nossa função Composable App. Aqui na parte do desktop, a mesma coisa, Desktop Main. Dentro de Kotlin, nós temos a Main do desktop. E aqui dentro do Windows, nós temos aqui a nossa função Composable App. E na parte do iOS também. Dentro de Kotlin, nós temos aqui a nossa Main View Controller. E aqui no Compose UI View Controller, a gente está renderizando a função Composable App. Show de bola! Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou excluir essa função Composable que vem por padrão. Por padrão vem essa função App e essa classe Greeting, tá? Você pode excluir essas duas aqui. Você só não pode excluir esse arquivo aqui de plataforma, tá? Não exclui. Então, nesse caso, eu vou vir aqui, vou selecionar App e Greeting, vou clicar com o botão direito, vou deletar. Ok, acabei de deletar. E dentro de Kotlin, ó, aqui em Common Main, tá? É a parte multiplataforma. Eu vou vir aqui, clicar com o botão direito e eu vou criar uma nova classe Kotlin. Nesse caso vai ser um arquivo, né, um file. Eu vou chamar de Home. Aqui eu vou ter a minha função Home. Então aqui eu vou criar uma função Composable chamada de Home. Eu vou renderizar em cada uma das plataformas. Então aqui na parte do Android, na Main Activity, não temos mais a função Composable App. Eu vou tirar, né? Já está com erro aqui. Tirei. Vou tirar aqui o import, né? Eu vou colocar aqui a minha função Composable Home. Beleza. Vou vir aqui na parte do desktop. Na Main, não temos mais o App. Eu vou passar o Home. E vou fazer para o iOS. Então eu vou colocar aqui o Home também. Já fizemos a configuração e aí eu posso trabalhar só no Common Main, só na parte multiplataforma que ele já vai fazer para todas elas. Aqui dentro, pessoal, só vou criar uma coluna, né? Algo bem simples, só para a gente poder brincar. Vou criar aqui uma coluna.
Essa coluna, eu vou especificar aqui o parâmetro modifier e eu vou passar a função aqui fill max size, ou seja, a minha coluna vai pegar toda a largura da tela e toda a altura. E todos os componentes que estiverem dentro dessa coluna, eles vão ficar alinhados na vertical, no centro e na horizontal, no centro também. Então eu vou passar aqui o parâmetro vertical arrangement, eu vou alinhar no centro, né, através do arrangement.center, e eu vou alinhar na horizontal, utilizando aqui o parâmetro horizontal alignment.center horizontal. Então a gente está criando a interface do nosso aplicativo desktop, utilizando aqui, né, o paradigma declarativo do Jetpack Compose. Então aqui é o Compose. E a linguagem Kotlin, né, é feito toda a parte lógica da aplicação. Então vamos lá. Dentro dessa coluna, eu vou passar uma função composable, que é um texto. Então vou passar aqui um texto bem simples, tá? Que nesse caso eu vou colocar aqui, sei lá, stack, melhor, né? Meu primeiro app desktop. Eu vou aumentar esse texto aqui, vou definir um text, um font size, né? Vou colocar mais ou menos uns, sei lá, 25 SP de tamanho. Vou dar um Alt Enter para importar essa unidade de medida. E esse texto aqui, eu vou colocar uma cor nele, né? Color, que vai ser um color.black. Eu vou colocar um texto e um botão. Então, entre o botão e o texto, eu vou colocar aqui um spacer. O spacer, ele espera só o modifier, né? Então, modifier. Vou passar aqui um padding, né? Um padding geral de mais ou menos uns 20 dp. Eu vou importar aqui o dp, vou clicar aqui, importei. Embaixo desse spacer, pessoal, eu vou ter um botão normal. Esse button, ele espera a função onClick e aqui eu vou passar o tamanho para esse botão. Esse botão ele vai pegar toda a largura da minha tela. Na verdade, eu não vou pegar toda a largura, não. Eu vou colocar uma largura fixa aqui, né? Sei lá, de 300 dp de largura. E um padding, né, de 20 dps. Beleza. E aqui dentro eu vou passar o texto do botão. Eu vou colocar aqui, clique aqui. Só isso, tá, pessoal? Tranquilo. Esse texto aqui eu vou colocar um tamanho para ele. Então eu vou colocar uma font size e um color. Font size de 18, cor branca. E para finalizar, eu vou colocar mais um texto aqui. Vou pegar, inclusive, essas mesmas características aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, esse texto ele vai ser azul, só para brincar mesmo, ou melhor, vou colocar preto, né? Não vou colocar azul não. Eu vou criar aqui um estado, né? Onde vai ser o meu texto. Então, by remember mutable state off, vai começar vazio. Eu vou dar um import aqui, né? Alt Enter novamente. Eu criei um estado para esse texto, né? Esse texto vai começar vazio. Eu vou passar aqui para o text da minha função composable, vai começar vazio. Quando eu clicar no botão, esse texto vai receber um texto aqui, ó. O botão foi clicado com sucesso. Só para a gente brincar. Aí vai aparecer um texto aqui. Para a gente testar essa aplicação, nós podemos criar aqui em Edit Configuration um Gradle, né? Você pode vir aqui para testar a parte do desktop. Você vai utilizar o Gradle. Você pode vir aqui em Gradle e aqui você precisa passar um nome para esse emulador, né, para testar a parte do desktop, porque você vai executar no Gradle. Eu posso chamar aqui de, por exemplo, Desktop App. Você pode colocar o nome que você quiser. Aí você tem que colocar aqui um argumento. Você vai clicar aqui e aí você pode definir esse argumento aqui, ó, Desktop Test, para você testar a parte do desktop. Aí você coloca aqui para inserir, né? Você vai colocar exatamente como está aqui, ó, Compose App Desktop Test. Aí você coloca, né, Compose App e tira esse Desktop Test e coloca Run. Ó, Compose App, Run. Você clica em aplicar, ok. Agora você já vai conseguir testar a parte do desktop, a parte do Android e a parte do desktop. Você vem aqui em Run Desktop App e ele vai executar no Gradle. E aí você consegue ver o aplicativo na parte do desktop. Aqui você pode aumentar, né? Diminuir. E por enquanto a gente só fez isso, né? Colocou um texto e um botão. Meu primeiro app desktop e um botão aqui, ó. Clique aqui. Quando você clica, o botão foi clicado com sucesso, né? Ele vai mudar o estado de vazio. Quando eu clico no botão, ele passa um texto. Beleza, legal, né, pessoal? A gente criou aqui uma aplicação bem simples. Ele já está executando, você pode finalizar aqui. É bem rápido, tá? Para executar no Gradle. É coisa de segundos, ó. Ele já executa, diferente do emulador. Essa parte boa.
E aqui você testou. Beleza. Vamos supor que você criou a aplicação para o seu cliente. Criou lá o sistema de notas fiscais. Ou qualquer outro tipo de aplicação. Agora você quer gerar o executável para o sistema operacional dele. Vamos supor que seja o Windows. Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui no Google. Você vai colocar esse termo aqui, ó. Create, distribuição, compose, desktop. Você vai colocar esse termo aqui, ó. Aí você vai acessar o GitHub oficial para você gerar uma distribuição para o desktop, utilizando o Compose multiplataforma. É exatamente esse link aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo também para facilitar a sua vida. Aí aqui tem todo o passo a passo de como você gerar esse executável, tanto para o Windows, Mac ou Linux. Então, como é que você vai fazer? Primeiro, você precisa acessar aqui, ó, dentro do Compose App, ó, dentro de SRC, você tem o build.gradle, né? O build.gradle, onde você consegue acessar as dependências, tanto da parte do Android, da parte multiplataforma, como desktop, iOS main também, se você quiser colocar, você pode. E aí, descendo um pouco mais aqui, você tem as configurações do Android, e aí você tem as configurações do desktop. Aqui no final, ó, Compose Desktop. É aqui que você vai gerar a distribuição. Você pode configurar aqui. A documentação é ampla, tá? Eu não vou me atentar. Mas aqui ele fala, ó, ele dá todos os detalhes para você, como que funciona essa configuração. Vou dar só uma palhinha aqui para você. Então aqui você tem a classe principal, né, que está sendo renderizada, que é a main.kt, beleza, tá aqui. Aqui você tem as distribuições nativas, então aqui você pode gerar para várias plataformas. Então, por exemplo, ó, você precisa entender o que cada formato de arquivo desse representa. Aqui na documentação fala, ó, bem aqui nessa parte, ó. Vou até aumentar para você. Ó, esses são os formatos do sistema. Se você quiser gerar essa aplicação para o sistema da Apple, para o macOS, né? Você vai ter dois arquivos. Você vai ter o arquivo DMG, que é esse target format.dmg, e o package, né? Esse target format pkg. Então, nesse caso, já vem configurado aqui o DMG, ó, para o Mac. Se eu quiser configurar o pkg, tranquilo. Eu venho aqui, coloco uma vírgula aqui, né? E coloco aqui, ó, target format ponto. Aí vou ter o pkg aqui, ó. Beleza, configurei esses dois arquivos para o Mac. Para o Windows, não é esse tipo de arquivo aqui. Para o Windows, é o ponto .exe, o executável, e o ponto .msi. Por padrão, ele já vem configurado aqui o ponto .msi. Mas o que a gente mais utiliza é o ponto .exe, o executável. Então você tem que configurar, ó. Então você pode vir aqui, né? Antes do MSI, e colocar, ó, target format ponto .exe. Então agora eu já configurei. Você pode pressionar o Enter aqui, ó. Pode organizar, não tem problema nenhum. Essa configuração você pode fazer a qualquer momento. Ah, eu quero gerar para o sistema operacional Linux. Nesse caso, são esses dois aqui, ó, ponto .dip e o RPM. Por padrão ele já vem o DIP, mas se eu quiser colocar o RPM, eu coloco aqui também. Target format ponto RPM. Beleza, já configurei os formatos de arquivo para gerar para cada plataforma de maneira correta. Aí você descendo um pouco mais, você tem mais informações. Você pode colocar aqui o nome do pacote do seu aplicativo, a versão. Então aqui você pode mudar a versão. Hoje está na versão 1.0.0. A próxima versão da minha aplicação é a 2.0.0. Então você pode ir atualizando por aqui. E aí você pode customizar várias outras coisas. Por exemplo, ó, você pode colocar o nome do pacote, a versão do pacote, que nesse caso aqui já está, né, o package version. Você pode colocar a descrição, né, uma pequena descrição do seu aplicativo. Então você pode vir aqui e colocar uma description. É que você coloca, ó, descrição do meu app. Então aqui você poderia colocar, aqui eu coloquei vírgula, né? Não precisa. Você pode colocar uma pequena descrição. Aí você pode colocar aqui copyright, né? Direitos autorais. Então você pode colocar aqui o copyright também, ó. Copyright. Aí você coloca aqui, ó, @ sei lá, como é que tá aqui? Todos os direitos reservados. Então você pode colocar aqui, ó, a sua empresa, né? Sei lá. Stack Mobile, todos os direitos reservados. Beleza, aí você vai colocando. Quem que é o autor, o vendor? Beleza, você coloca aqui, pô, Marcos Duarte. Licença, você tem alguma licença específica? Você pode passar um arquivo e assim vai. Então você pode configurar muita coisa, a documentação explica certinho para você. Configurou tudo certinho aqui? Beleza, agora eu vou gerar o executável. Nesse caso eu estou no Windows, né?
mas eu posso fazer um teste para vocês depois no Mac. O Linux eu não tenho, então não vou conseguir fazer o teste, mas no Mac, com o MacBook eu posso fazer o teste para você depois, mas é a mesma coisa, é o mesmo conceito. Aí você vai descer até a parte de baixo aqui, né, até a parte final, aqui. Aqui você vai ter alguns códigos para você criar a distribuição, rodar a distribuição e outros códigos aqui, mas o que interessa para nós é esse daqui, ó, Create Distributable, ou seja, você vai criar uma distribuição. E qual que é o código? O código é esse daqui, ó. Você sempre vai colocar ./Gradle e o nome da função na qual você quer executar. Então, nesse caso, se você quiser só rodar o projeto, você vai colocar run na frente. Se você quer criar uma distribuição, você vai colocar esse código aqui na frente. Então, vamos lá. Eu vou copiar esse .Gradle. E aí, esse .Gradle, como é que eu acesso esse terminal? Você vai ter que acessar esse Gradle aqui, ó. Tem que ser esse Gradle aqui, ó. Tá vendo? Ó, repare que é Gradle com W no final. Porque tem vários Gradles aqui, ó. Tem Gradle Bat, né? Tem vários terminais aqui. Então você vai clicar nesse terminal. Aí você vai vir aqui, ó, nesse terminal. E repare, deixa eu só diminuir um pouquinho. Quando você clica aqui, por exemplo, ó, vou clicar aqui em Gradle Bat, que eu estou acessando Gradle Bat. Quando eu clico aqui em Gradle, eu estou acessando o terminal Gradle. É muito importante que você clique aqui. Clicou aqui em Gradle, você vai colocar aquele comando. Vou dar um Ctrl V, .Gradle. Eu quero criar uma distribuição. Então, eu vou colocar esse comando aqui. Vou dar um espaço. E eu vou pressionar o Enter. E aí, o que vai acontecer? Ele vai começar a criar essa distribuição para mim. Gerar o executável desse aplicativo. Aí você pode entregar. É claro, você pode configurar mais coisas, tá, pessoal? O ícone desse executável. Aí você tem que ler a documentação. Mas você vai gerar esse executável para o seu cliente. O seu cliente vai clicar no aplicativo e vai acessar no computador dele. Você pode entregar até por pendrive. Então é só para você entender. Mas eu vou te mostrar aqui, ó. Ele está gerando esse executável. Então agora eu não vou precisar mais do Android Studio. É como se você fosse gerar o APK para o Android, entendeu? Só que aqui é para o desktop. Então aqui você pode gerar o executável e entregar na mão do cliente. A aplicação vai rodar na máquina do cliente sem nenhum problema. Se você quiser colocar essa aplicação desktop em uma loja, sei lá, a loja da Microsoft ou a loja da Apple, você vai gerar o executável e aí você precisa publicar na loja de aplicativos. Beleza, ele gerou. Aonde que gerou? Ele vai passar o caminho aqui, ó. Nesse caso, diz colocar o C, Users, Marcos, Downloads, né, o meu projeto, né, meu primeiro app desktop, / meu primeiro app. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que acessar lá o explorador de arquivos, onde está o seu projeto, né? Eu vou vir aqui, ó, meu primeiro app desktop, eu vou acessar. Aí, o que você vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, em Compose App, Build, né? Compose, Binaries, e tá aqui, ó, o seu aplicativo, ó. Vai ficar dentro de Binaries aqui, ó. Tá aqui. Main, App, Org, Stack Mobile, meu primeiro app desktop. Eu poderia ter colocado um outro nome, tá? Poderia ter colocado o nome do aplicativo direto. Aqui ficou o nome do pacote, né? Aí tá aqui, ó. Você vai copiar essa pasta. Eu vou dar um Ctrl X aqui, por exemplo, Ctrl X. Eu vou jogar aqui na pasta de downloads. Tá aqui a pasta, ó. E tá aqui o aplicativo, ó. Se eu clicar aqui no aplicativo, esse aqui é o executável do aplicativo, ó. Já está acessando no PC do cliente o mesmo aplicativo. Então vai estar dentro de uma pasta. Aí é claro, você coloca o nome certinho, tem como você mudar esse ícone, né? O cliente vai clicar aqui e vai conseguir acessar a aplicação no computador dele. Inclusive fazendo backup até no pendrive, né? Colocando aí no Google Drive, enfim. Isso aqui que é o bacana, né? Você consegue gerar um executável. Ah, Marcos, tem outras formas de gerar? Outros executáveis? Sim. Então você já pode começar a criar aplicativos agora para os seus clientes e disponibilizar para computador. Tudo que você precisa nesse momento é aprender a criar as interfaces com o Jetpack Compose e saber trabalhar com a linguagem Kotlin. Quer aprender a criar aplicativos utilizando o framework Jetpack Compose e entender melhor como funciona a linguagem Kotlin? Acesse o meu treinamento de Jetpack Compose. Lá eu vou ensinar você a criar aplicativos Android com o framework Jetpack Compose e a linguagem Kotlin. Ao aprender a criar aplicativos Android com Compose, você automaticamente vai conseguir criar aplicativos para outras plataformas utilizando o Compose multiplataforma, porque os conceitos vão ser os mesmos, os mesmos componentes, a linguagem é Kotlin, é a mesma coisa. Então você vai conseguir criar para iOS, desktop, web e assim por diante. O que vai mudar, né, são as bibliotecas, mas facilmente aqui você acessando o meu canal, eu estou trazendo conteúdo direto, né, sobre
Compose multiplataforma. Então a adaptação é praticamente instantânea. Se você quiser aprender a trabalhar com esse framework que agora é multiplataforma, link na descrição. É isso aí, pessoal. Espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima.